Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e estou muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês, aqui no nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. E para hoje temos um tema muito interessante que se chama Os 7 Pecados Mortais da Falência Espiritual. Vamos analisar como o povo de Israel caiu em frieza espiritual e a consequência foi o exílio, a consequência foi perder tudo o que tinha e servir como escravos uma grande temporada, longe da sua terra natal. Primeiramente o reino do norte tomado pelos assírios, foi levado pelos assírios, e posteriormente o povo de Judá, o reino do sul, que foi levado pelos babilônios. Mas antes que tudo, eu te peço que dá like no vídeo, inscreve-te no canal, compartilha com todos os teus familiares e amigos nos grupos da família, em WhatsApp, em Instagram, pode estar compartilhando. E assim você se converte em um canal de bênçãos do Senhor. Então, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias, considerado um dos profetas menores. A mensagem do livro pode ser resumida em 3 palavras: lamentação, condenação e consolação. Aqui destacamos então as causas da falência espiritual de Israel, que culminou, como já bem falei, com a sua destruição. A primeira causa foi a falta de conhecimento. Vamos ver o que está escrito no capítulo 4, no versículo número 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, meus queridos, a nação ela havia ignorado a lei de Deus e caminhava deliberadamente em direção à embriaguez e à sensualidade. Olha o que está escrito no versículo 10 e 11. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Então, meus queridos, vemos aqui que a falta de conhecimento não libera ninguém das consequências. A importância do estudo da Bíblia, de analisar a palavra de Deus, de estudá-la, para que ninguém te engane, porque muitos falsos profetas surgirão e estão surgindo, queridos, e trazem falsas doutrinas, trazem falsos ensinos, e muitas massas de pessoas estão se contaminando com esse falso conhecimento, e o destino vai ser a destruição. Levando aos dias de hoje, eu recalco a importância do conhecimento da palavra de Deus, para que ninguém te engane. Tá bom, meus queridos? Porque no final, o Senhor, que é amor, mas é fogo consumidor, Ele vai dar a cada um o justo preço. Só existe um caminho que se chama Jesus. Aquele que o confessa, aquele que o tem como verdadeiro e único Senhor e Salvador, é aquele que vai ser salvo. Agora, se levantará outro que se autoproclamará Deus e muitos vão segui-lo, e a falta de conhecimento os vai levar até o inferno. Tá bom, meus queridos? É uma dica, fica ligado, estuda a palavra de Deus e não te deixe enganar. A segunda causa da falência espiritual do povo de Israel
é o orgulho. E vamos ver o que está escrito no capítulo 5, no versículo de número 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então, meus queridos, a arrogância, ela é a sala de espera do fracasso. Nunca esqueça isso. O orgulho é o prelúdio da queda. A soberba é coroa de cinza da derrota. A prosperidade sem Deus, nos dias de Jeroboão II, que era o período do rei de Israel, que Oseias escreveu, tornou-se um laço, o caminho do êxito material. Sem Deus, ele é escorregadio. A riqueza sem a graça é pedra de tropeço. Então, meus queridos, aqui fala de que o orgulho foi uma das causas que levou Israel à perdição. E se a gente fica pensando nos dias de hoje, todos nós temos um pouco de orgulho. E é um pecado que a gente tem que combater. Lembrando que o orgulho foi o que levou à queda de Satanás. Lúcifer era o anjo mais bonito, era de por si um anjo de dominado, querubim ungido, e ele se afogou no seu orgulho. Ele queria ser superior a Deus e levou um terço dos anjos a uma batalha que culminou com a derrota dele e a queda. Então vemos que o orgulho foi, sim, a gente pensa direito, se não o único, o primeiro, um dos primeiros pecados que surgiu no mundo. E o homem é muito orgulhoso e muitos deles caíram por causa disso. Então é um pecado a observar e a pedir ao Senhor misericórdia para tirá-lo e para combatê-lo em nossas vidas. A terceira causa da falência espiritual de Israel foi a instabilidade. Vamos ver o que está escrito no capítulo 6, no versículo número 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Olha que interessante como o Senhor, a palavra de Deus, comparou o amor de Israel para com ele. O comparou com o orvalho da manhã. O comparou como a nuvem que cedo passa. Então, não havia constância nem perseverança no conhecimento de Deus. Ao contrário, o povo desviava-se de Deus para uma religiosidade falsa. O ritualismo formal havia substituído a piedade e a virtude. Deus diz por boca do profeta: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, querido, o que quer dizer esta passagem? Nós cristãos não devemos ser instáveis no conhecimento do Senhor. Muitos vão ao culto, lá choram, lá falam que sentem a presença do Espírito Santo, mas quando saem do culto, entram de novo nas questões do mundo. Praticam uma falsa religiosidade, um ritualismo além, mas não
se concentram na verdadeira mensagem e não praticam ela. O povo de Israel, eles queimavam sacrifícios ao Senhor, praticavam todas as festas direitinho, faziam uma coisa assim, perfeita, tudo que estava escrito na lei, mas não praticavam a misericórdia, não praticavam o amor, não se deleitavam no conhecimento da palavra. Isso faziam essa falsa religiosidade. O Senhor Jesus criticou muito isso dos fariseus. O Senhor Jesus os chamou de túmulos caiados, ou seja, esses túmulos bonitos, arrumadinhos, por fora pintados, com frases de amor, aquelas coisas, mas por dentro eram ossos podres, fétidos e secos. Então, meus queridos, vamos a lutar por não ser instáveis em nosso relacionamento com o Senhor. Vamos evitar a falsa religiosidade, o falso ritualismo e vamos a praticar. Vamos a primeiro conhecer e depois praticar a palavra do Senhor, o amor ao próximo, o amor a Deus por em cima de todas as coisas. Tudo o que tem a ver com a palavra e praticá-lo e levá-lo à frente para evitar cair em falência espiritual. Tá bom, meus queridos? A quarta consequência foi o mundanismo. Vamos ver o que está escrito no livro aqui de Oséias, no capítulo 7, no verso de número 8. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Olha que interessante. Em vez de ser luz para as nações, Israel as imitou. Olha que coisa. Deus separa o povo de Israel como povo escolhido para ser luz para as nações, para transmitir um conhecimento que eles foram privilegiados de ter, o conhecimento do Criador, do Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Mas o povo de Israel, em vez de transmitir isso aos outros e ser um exemplo para as nações, ele imitou o mundanismo dessas nações. Em vez de Israel ser um influenciador, ele foi um influenciado. As outras nações os minaram do paganismo, do conhecimento demoníaco, e eles o seguiram. Em vez de ensinar o conhecimento de Deus aos povos, adorou seus deuses falsos. É incrível como um povo que viu e palpou os milagres do Senhor, desde que saiu do Egito, o Senhor só fez milagre tras milagre. Os libertou de tanta coisa. E como o povo ele se apaixonou por deuses de madeira, de pedra, deuses que não veem, que não ouvem, e abandonaram os caminhos do Senhor. Em vez de ser um exemplo para as nações, corrompeu-se com essas nações. Então praticaram todos aqueles rituais satânicos de sacrifício de filhos, rituais com deuses pagãos. Foi um desastre, de verdade. Em vez de voltar-se para Deus, correu atrás de alianças com aqueles que haveriam de destruí-lo. Aqui fala de que, por exemplo, quando o povo estava sendo perseguido por outra nação, em vez de ele voltar-se ao Senhor e pedir ajuda a Deus, eles se aliavam com outros reis, faziam alianças debilitadas e posteriormente esses reis os traíam. E tem que ler o livro de Reis, né, meus queridos? O livro de 1º e 2º Reis, aí fala direitinho toda essa falência espiritual que acontecia. E
E sempre faziam alianças com outros povos pagãos, com outros povos que não tinham o Senhor como seu principal baluarte. E se esqueciam de que Deus, Ele é quem movimenta, Ele é quem sustenta, Ele é quem decide. Então, por isso, eles caíam sempre na derrota, na humilhação. Muitas vezes o templo foi saqueado, foi levado tudo que foi conquistado na época de Davi e de Salomão, foi roubado, foi levado para outros lugares, até que eles mesmos foram levados ao cativeiro. Hein? Em vez de voltar-se para Deus, então, eles preferiram alianças com outros reis. Israel agiu como uma pomba enganada. Olha o que está escrito no versículo 11 do capítulo de número 7. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Assíria. É o que eu estava explicando, meus queridos. Quando o rei da Assíria tentou atacá-los, eles se aliaram com o rei do Egito e posteriormente o rei do Egito os abandonou, né? Os deixou à deriva. Então, era como um pão que não foi virado, cru de um lado e queimado do outro. Que coisa, né, queridos? Uns demasiadamente ricos, outros demasiadamente pobres, uns quentes demais na política e outros frios demais na religião. Entenderam, meus queridos? Vamos então a tomar a experiência de essa passagem, né, meus queridos, e vamos evitar esse mundanismo. Não adianta nada ir na igreja, cantar, louvar, chorar, pular e sair depois a estar dançando pagode, sambinha, fazendo fantasias, pulando um carnaval onde o Senhor Jesus é arrastado pelo diabo pelas ruas. Vamos ter mais santidade. Eu sei que todos somos pecadores, todos temos que melhorar, mas não adianta viver no pecado, fingir-se de santo e estar vivendo em pecado, tá bom, meus queridos? Vamos observar isso ali. A quinta causa da falência espiritual de Israel é a corrupção. Vamos ver o que está escrito no capítulo 9 e no verso de número 9. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Consequência da corrupção. Todas as áreas da vida foram fermentadas pela corrupção. A religião estava eivada de idolatria. Os sacerdotes eram amantes do lucro, os políticos confiavam em alianças humanas, mas não na providência divina. Com a morte do rei Jeroboão II, a conspiração tornou-se o cardápio principal na mesa real. A partir da corte palaciana, o tecido social ficou podre. Perjúrio, mentira, roubo, adultério, homicídios e arrombamentos eram as notícias mais corriqueiras que circulavam na nação. A terra estava de luto. Então, todos vemos que era um local totalmente que ninguém queria habitar. Não havia santidade. Havia corrupção, havia morte, havia inveja. Então, tudo isso a gente pode ver que acontece no mundo de hoje. O mundo totalmente tomado pelo inimigo. Ele é o príncipe deste mundo. Até a Bíblia fala que nos últimos dias o amor se esfriará e tudo desandará. Então, o cristão, meus queridos, não pode ser corrupto. E não só roubar dinheiro, extorquir os outros, senão também a corrupção moral. A gente tem que praticar, tem que florescer em nosso coração os frutos do Espírito, não os frutos da carne. Pode ver em Gálatas os frutos do Espírito. O amor, a benignidade, a santidade, são vários. Então,
vamos a evitar a corrupção, porque foi uma das causas que levou Israel à destruição, tá bom, meus queridos? Em sexto lugar, a apostasia. Vamos ver o que está escrito no capítulo 11, no verso de número 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então, meus queridos, por ter abandonado o conhecimento de Deus, Israel descambou para uma grotesca apostasia, separação total de Deus. A apostasia tornou-se um hábito contumaz e generalizado. O povo rebelde tapou os ouvidos e não quis ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. Olha o que está escrito no capítulo 8, no verso de número 11. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Então, olha aí, começaram a criar altares para outros deuses e se desviar totalmente, meus queridos. A apostasia nem sempre é a ausência da religião, mas a multiplicação da religião em desacordo com a palavra de Deus. A apostasia tirou a cara da secularização ao substituir Deus pelas realizações humanas. Então, é o que acontece muito com aquele que se desvia, se separa totalmente de Deus, procura outros deuses, procura falsos profetas que os levam a um conhecimento inadequado. Então, essa separação da palavra de Deus, isso leva à morte, queridos. Leva à morte, leva à falência espiritual. Então, vamos a vigiar ali. E a sétima consequência dessa falência espiritual foi a idolatria. A idolatria, Israel abandonou o Deus vivo para adorar a Baal. Primeiramente, a Bíblia fala que todo aquele que se prostra ante uma imagem, ou adora algum tipo de imagem, de Deus, é a demônio que está adorando, queridos. Não existem deuses, não existem santos, não existem outros deuses. É só Deus que existe. Eu sou Deus Supremo. E existem os demônios. E eles se esconderam detrás das imagens. Então, o povo de Israel preferiu adorar um demônio, Baal. E deixou de seguir os ensinos do Senhor. Baal era o deus cananita, era um deus cananita. Então aqui vê como eles seguiram outras nações em vez de ser luz para elas. Era um deus cananita, um ídolo morto. Israel abandonou seu Criador para adorar um Deus criado por artífice. Ele deixou o culto espiritual para render-se aos ídolos. Crabtree diz que, imersos na sensualidade da nova religião, os israelitas perderam o conhecimento do Senhor, como também a capacidade de reconhecer a própria infidelidade. Eles estavam tão perdidos que eles nem reconheciam que estavam sendo infiéis. Alguns pensavam que estavam prestando um serviço aceitável ao Senhor. Olha que coisa, hein? Mas seus altares eram meios de multiplicar pecados. Aqui tem pouco que abordar. Então, hoje em dia, a idolatria, ela é não só idolatria à imagem, idolatria ao dinheiro, idolatria a pessoas, idolatria a cantores, a políticos, jogadores de futebol. Isso é, gente, o pão nosso de cada dia neste mundo perdido. Então, vamos a deixar de seguir esses falsos ídolos e vamos a voltar-nos completamente para o Senhor, queridos, para evitar cair nas armadilhas, no laço do passarinheiro, para evitar cair no fogo eterno, tá bom? Então, meus queridos, o livro de Oséias, ele encerra sua mensagem com uma nota de esperança. Deus, ele sempre usava o profeta para trazer palavras duras, palavras de condenação, mas ele sempre trazia uma palavra de esperança. Apesar da apostasia do seu povo,
Deus não quebra sua aliança com ele, nem desiste de amá-lo. Assim diz o Senhor: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. O próprio Deus chama o povo a voltar-se para ele. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Deus promete curar a infidelidade do povo e ser para ele o bálsamo restaurador. Esse é o nosso grande Deus. Então, meus queridos, o povo caiu em falência espiritual. E a consequência dessa falência espiritual foi o cativeiro, foi o exílio, e eles tiveram que sofrer muito. O reino do norte não voltou mais. O reino do sul ficou 70 anos exilado e Deus os restaurou, porque ele fez aliança com Davi. Ele fez aliança com o povo de Israel. E Deus, ele não mente, ele cumpre as suas alianças. Só que o povo teve que ficar um deserto grande, 70 anos, e ver a sofrer em carne própria o que é ficar longe da palavra de Deus, o que é ficar longe do Senhor. Mas Deus os restaurou e mesmo assim eles continuaram. Agora não com idolatria, senão com religiosidade, senão com outras coisas. Porque o Senhor Jesus sofreu em carne própria a religiosidade, o afastamento, que esses religiosos da época se dedicavam a ensinar uma coisa que não praticavam e até levar o Senhor até a morte. Hein? Mas se cumpriu a palavra e hoje em dia o Espírito Santo está conosco e todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele é salvo e ele é aceito no reino dos céus. Mas tem que te arrepender de teus pecados, querido. Então tem que evitar a falta de conhecimento, o orgulho, a instabilidade, o mundanismo, o amor ao mundo, aquele que ama o mundo não ama Deus, a corrupção, a apostasia e a idolatria. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Pai, para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer por mais um dia de estudar a Tua Palavra. Pai, transforma as nossas vidas, transforma a vida desse irmão e dessa irmã que nos está assistindo hoje. Limpa-nos de todo o pecado, limpa-nos de toda falência espiritual. Reforça em nós esse sentimento de querer conhecer a Tua Palavra, de querer estudá-la e de querer praticá-la. Porque a fé sem obras é uma fé morta. E aquele que não pratica o que aprende, então esse tem fé morta. Então, Pai, cuida de nós. Faz que nosso caminho de santidade, ele cada dia seja aperfeiçoado e que a cada dia que passe, nós estaremos mais parecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, eu fico muito feliz por estar aqui transmitindo esta palavra de ensino, palavra de esperança. Eu te exorto a compartilhar esta palavra e nos vemos no próximo devocional.